Boa noite, ferreiros! Sejam muito bem-vindos à série Forjando Resultados, a série que alta performance não é mais uma opção, é a única opção. Meu nome é Vinícius Antônio, você está no primeiro podcast temático do Brasil e hoje o nosso convidado está imperdível, promete muitas histórias boas, inclusive nunca tivemos um papo, acho, aqui nessas 110 entrevistas nesse sentido, com esse viés, nesse segmento, então vai ser algo novo para mim também. E antes de eu te revelar quem que é o nosso convidado de hoje, eu quero agradecer, obviamente, ao nosso parceiro, a BMW do Brasil, a Gran Brasil, que nos ajuda a levar essa mensagem ainda mais para frente, que acredita no potencial das pessoas e acredita que todo mundo pode transformar o seu potencial em potência. Então, obrigado aí ao pessoal da BMW. E sem mais delongas, Felipe Mazetti, acertei ou não? Certinho, irmão. Melhor impossível. Seja bem-vindo à Forja, meu amigo. Obrigado demais, cara. Feliz de estar aqui com vocês. Que lugar, hein? Você curtiu? Caraca. Tem um suspense antes, né? Tem. Pra entrar. Muito legal. Parabéns, cara. E deixa eu te perguntar, esse sorrisão aí é diário ou não? Contagiante, hein, cara? Nóis, da Cláudia, da dona Cláudia e do Iso. Eu gosto de sorrir, cara. Eu acho que a vida é uma oportunidade muito grande, né? Uau. Então pode estar chovendo, nevando, no deserto, nos pontos mais baixos da minha vida e eu tô sorrindo, irmão. Porque só da gente estar aqui, de acordar e respirar, já é uma oportunidade gigante. Caraca, é muito louco quando você começa a entender o milagre que é acordar todos os dias, Amém, né, cara? amém. Como A gente não tem noção, né, velho? Não tem noção, né? Você acorda já xingando, pá, velho, tá acordado. Mais Tá um acordado, velho, mais um dia, vamos pra cima, tá tudo bem. Ô, irmão, e como que o Felipe se define? A gente sempre tem esse desafio da gente definir a pessoa, né? Porque às vezes a gente colocando, por exemplo, assim, empresário, atleta, a gente limita a pessoa, porque a pessoa faz N coisas. Claro. Como que você acha que é a melhor definição pra Felipe? Cowboy. Cowboy. Cowboy por quê? Porque eu sou jornalista, gosto de contar história, cowboy conta história, né? Em volta da fogueira. Gosto de trabalhar, empreendedor, cowboy tem que ser empreendedor para sobreviver. Sou aventureiro, cowboy é aventureiro. Uau. Então eu acho que cowboy meio que define, cara. E eu amo ser um cowboy, sabe? O que na prática é cowboy? Porque a gente cresce escutando cowboy e tá muito relacionado ao cara que anda de cavalo e tal. Claro, com certeza. Mas o que é o cowboy de fato? O cowboy é o melhor amigo do cavalo, o cowboy põe comida na nossa mesa, o cowboy acorda cedo e dorme tarde para fazer algo que ele ama, que é estar no meio dos animais, da natureza e trabalhando duro. Esse é um cowboy. E quando que você descobriu que era um cowboy? Cara, eu descobri que eu era um cowboy quando eu tinha, eu acho que uns 4 anos, porque eu nasci cowboy. É que eu não sabia ainda, né? Quando você é bebê, você não sabe quem você é, mas meu nome é Felipe, porque quer dizer um amigo dos cavalos. E antes de eu poder caminhar com as minhas próprias pernas, meu pai já tinha me posto em cima de um cavalo com ar de milha. Meu pai era um cowboy, o meu avô era um cowboy, então terceira geração de cowboy. E era o meu destino, cara. Eu nasci em cima de um cavalo. Então já vem de família isso. Já vem de família, DNA, fortíssimo. Porque eu sou catarinense e lá no sul tem muito forte a questão gaúcha, assim. Muito forte. Inclusive eu cresci nesse ambiente de rodeio, os cavalos quase Laço comprida, os crioulo, bruto, CTG. Exatamente. Tá ligado. E qual que é a diferença de cowboy pro gaúcho? Tem diferença? Cara, a diferença é a região geográfica que você nasceu. O mais legal da minha jornada, que a gente vai falar sobre isso hoje, né? Eu cruzei as Américas a cavalo. Eu tive a oportunidade de jantar, almoçar com os cowboys, com o peão, com o pantaneiro, com o gaúcho. E eu vi que o idioma é o mesmo, se chama cavalo. Só muda a maneira de vestir, né? O gaúcho usa as bombachas, o cowboy usa calça jeans, o chapéu é diferente, o laço é diferente, mas o idioma é o mesmo. E na prática, basicamente, é os mesmos comportamentos. É exatamente o que eu falei sobre o cowboy. É uma paixão pelo mundo natural, é amar cavalo, é produzir comida para as pessoas poderem comer todos os dias. Isso é ser um cowboy, é ser um gaúcho, é ser um peão. Eu já cheguei a laçar, sabia? Não acredito. Já. Prova. Já cheguei. Eu tenho um vídeo no Instagram ainda. Vamos mostrar esse vídeo. Podemos pôr aí? Vou ter que achar lá nos arquivos que eu postei nos stories. E, cara, não cheguei a dominar bem a arte de laçar, mas tive uma experiência, assim. Pô, que top, irmão. E foi legal. Sou apaixonado por cavalo também. Meu pai tem cavalo lá. Que da hora. Seu pai cria? Meu pai tem pra andar, assim, porque ele gosta. Daí tem as cavalgadas, né? Tive vários disso. Então, quando eu vi lá que você andou mais de 25 mil quilômetros, é isso? É. Caraca, eu falei assim,
eu vou fazer uma cavalgada de 10 quilômetros, já é massa pra caramba, né? Ah, é demais, irmão. Aí, como que começou tudo isso, cara? Eu tenho muita curiosidade, assim, porque como é que se sustenta? Claro. Como é que você consegue fazer isso? Quanto tempo leva? Como é que começou essa história? Cara, tudo começou lá quando eu nasci, como eu falei pra você. 1º de novembro de 86. Eu acredito muito que já tá tudo escrito pela mesma mão. Acredito em Deus. E eu acho que a gente tá só caminhando por essas jornadas que a gente veio aqui pra executar. E a minha foi essa, cara. Eu nasci com o nome Felipe. Como eu falei, comecei a cavalgar muito cedo, comecei a laçar nos rodeios, aprendi a ferrar. Você falando tudo isso pra mim são coisas que eu usei na minha vida, muitas vezes. Aí, quando eu era criança, a primeira história que eu lembro é de um suíço que viajou a cavalo em 1925, da Argentina até Nova York. Meu pai contava essa história pra mim toda noite, pra me mostrar que o medo não existe. Eu tinha muito medo, sabe? Era criança muito medrosa. Então ele desligava a luz no meu quarto, eu começava a chorar. O monstro tá debaixo da cama, tá atrás, sabe, da porta. Ele falava, meu filho, o medo não existe. O medo é um monstro que vive na nossa mente. E se você não silenciar esse monstro, você não vai fazer nada com a sua vida. E para demonstrar isso, ele contava a história do suíço. Então, essa história deu asas ao sonho. Eu fiquei minha vida inteira mastigando aquilo. Pô, como seria possível, né? Cruzar todos os países a cavalo. Eu com meu cavalinho no sítio aqui no interior de São Paulo. Espírito Santo do Pinhal, onde eu nasci, imaginando que eu era suíço, sabe? Cruzando o deserto do México, nadando no rio com crocodilo, chegando nos Estados Unidos montado no petiço. E aí, com 9 anos, minha vida mudou completamente. Meus pais mudaram pro Canadá. E aí foi muito gradual, cara. Eu sempre falo para as pessoas, não foi que eu acordei um dia e falei, eu vou do Canadá até o Brasil a cavalo. Foi assim, esse sonho foi cada vez ficando mais forte, eu pensando, até eu começar a pesquisar. Será que é possível hoje, no século XXI, viajar a cavalo? Porque é outro mundo, né? Em 1925, as pessoas iam de Campinas para São Paulo a cavalo. Eles não viajavam... Era o normal, né? Era normal. Você tinha hotéis que tinha feno, tinha um lugar para os cavalos, já tinha o ferreiro. Agora, século XXI é outra pegada, né, irmão? A gente tá no futuro. Rodovia, aí, né? Rodovia e fronteira e o pau tora. Aí comecei a pesquisar, encontrei uma associação de cavaleiros de longa distância. Isso foi no último ano da faculdade, estudando jornalismo lá no Canadá. E aí me deu muita força, velho. Eu vi que tinha gente viajando na Rússia. Tá, então tem mais gente que pensa assim com você, que tem esse desejo de viajar o mundo a cavalo. É um submundo, mano, tá ligado? Mas aí conta toda a história. Charles Darwin era um long rider, era um cavaleiro de longa distância. Oscar Wilde, cavaleiro de longa distância. E hoje em dia todo mundo que faz tem que andar mais de 1000 milhas consecutivas em uma jornada para se tornar um long rider, que é essa associação. Aí, 1000 milhas é 1.600 quilômetros, exatamente. Né? Aí eu vi que era possível, cara, aí começou o segundo problema, não tinha nada. Eu era um estudante quebradíssimo, trabalhava para pagar as contas, consegui estudar jornalismo graças a uma bolsa. E aí começou o problema de, pô, como que eu vou viver esse sonho? Aí eu montei um quarto de guerra, fiquei 2 anos lá, colei papel branco na parede inteira, o poder das palavras. A primeira coisa que eu escrevi foi, você não pode morrer. E aí comecei a fazer lista, tudo que eu precisava, cavalo, equipamento, barraca, saco de dormir, cela, papelada, dinheiro. E levei muitos nãos na cabeça. É muito longo, é impossível, você não vai conseguir, os cavalos vão morrer, você vai morrer, como é que você vai cruzar o México a cavalo? Aí até que um dia eu consegui tudo que eu precisava e dei o primeiro passo. Tá, tudo que precisava era esses utensílios aí. Era tudo, desde o dinheiro, o know-how, né? Que eu também não sabia viajar a cavalo. Laçar é totalmente diferente do que você viajar a cavalo. Então eu tive que me aprofundar em literatura, conversar com pessoas que já tinham feito isso para poder aprender. Você não tem que reinventar a roda, né? Você tem que copiar quem já fez e fez bem. E aí, graças a Deus, consegui muitos mentores que me ajudaram quantos quilômetros andar por dia, tipo de bacheiro, ferramenta que eu precisar, tipo de sela. Aprender nessa arte, que é uma arte que a gente está perdendo hoje, do viajar a cavalo. E aí, quando consegui todo esse know-how e esse dinheiro, né? E o equipamento, eu dei o primeiro passo. É muito caro pra viajar assim, de cavalo? Cara, hoje é um projeto que a gente fala mais de 3 milhões de dólares. Foram 10 anos, né? Desde que eu comecei a planejar até que eu terminei a jornada. 12 países, 11 cavalos. Mas sem parar no meio. Eu fiz a primeira parte do Canadá até o Brasil, 2 anos e meio. Cheguei até o Brasil, parei, planejei a próxima viagem. Aí fiz Brasil-Ushuaia. Parei e planejei a última perna, que foi do Alasca até o Canadá. Entre cada jornada teve 1 ano de planejamento para poder executar. Caraca, então a primeira viagem que você fez foi do Canadá ao Brasil. Tá, aí como que você juntou lá os recursos e tal? Sim. E aí, pô, eu até entendo as pessoas falar que não ia dar certo e tal,
Porque, cara, eu fico imaginando assim, você não vai trabalhar, você não vai conseguir fazer dinheiro. Claro, exato. Você já precisava ter a grana acumulada ali. Então, é que as pessoas, elas não conseguiam ver que isso seria o meu trabalho, tá ligado? Eles achavam que eu ia fazer uma cavalgada, mas na verdade eu tava montando um projeto gigantesco. Hoje eu tenho 3 livros, todos best-sellers, inglês, português, vai sair em espanhol agora. Eu tenho um documentário que ganhou 20 prêmios internacional na Amazon Prime lá fora. Mas você já tinha essa ciência. Eu já sabia de tudo isso. Ah, você já Eu sabia que ia entrar patrocínio. Eu vendi o projeto pra uma produtora antes de dar o primeiro passo. Tá, então quando Quando você sai começou... minha notícia, que nem aqui, grandes meios, Fantástico, Fátima Bernardes, tem 10 mil comentários. 9.990 tá, se eu fosse milionário que nesse cara, eu também ia viajar o mundo a cavalo, tá ligado? Então as pessoas achavam que Eu você falo, era... velho, se eu fosse milionário, eu ia viajar de jatinho, de iate, não ia viajar a cavalo. Então as pessoas acham que é fácil, né? Eles acham que eu cheguei e pá. Mas não, eu tive que montar um projeto, eu tive que pegar o sonho e fazer ele se tornar meu ganha-pão. Então lá atrás eu já tinha tudo isso planejado que ia ter essa dimensão que hoje tem. Entendeu? E hoje as pessoas me chamam de louco, até hoje. Só que é um louco que realizou, né, velho? Você imagina lá atrás, quando eu tinha 25 anos e falava que ia cruzar a América. Hoje tem quantos anos? Eu tô com 36. Cara, você deve ter alguma história pra contar, né? Porque eu fico Cara. imaginando assim, caraca, se você vai numa cavalgada, já volta com muita história, né? Não, Imagina irmão, essa... eu falo que eu vivo que nem anos de cavalo, de cachorro. Eu tenho 36 em um ano, mas na verdade eu tenho 90 e poucos anos. O que eu vivi, Uau. a maioria do ser humano não vai viver numa vida de 99 anos. Que loucura. De tudo que você imaginar. Ô Felipe, aí que você sai lá do Canadá, aí como é que começa? O que passa na sua cabeça? Porque você... Eu até li num livro uma frase um dia que me deixou muito legal, assim, que é... Todo mundo tem um plano A até levar um soco na boca. Que ele fala do lutador. Todo lutador tem um plano A até subir lá no ringue e levar um soco na boca. Aí acabou o plano A. Acabou o plano A. Vai pro BCD, sobrevivência, né, irmão? Então, assim... Conforme o processo natural da vida, provavelmente muito do que você planejou não deve ter dado certo nessa viagem. 100%. Quando você começa a se dar conta que ia ser muito mais difícil do que você imaginou, cara? Dia 1. Calgary, Alberta. 8 de julho de 2012, irmão. Parecia que tinha uma bola de boliche aqui, ó. Eu engoli o medo, o choro. Porque aí que você tem dimensão do que você está propondo a fazer. Tá ligado? Como usar a analogia do boxe, quando você leva um murro na boca. Porque uma coisa você tá treinando na academia, você tem o sparring ali, o cara que vai treinar, tem todo o capacete e tal. Agora, uma coisa é você chegar lá em cima e levar um murro na boca. Exatamente. E apagar alguns segundos ali, escutar aquela campainha na sua cabeça ali e falar, cara, ou vai ou racha agora, não é mais treino, agora é vida real. E foi isso, mano. Eu montei no cavalo, é 3 km por hora. É 30 km por dia. Eu tinha que cavalgar 16 mil quilômetros para chegar no Brasil, atravessar 12 países. Então, aí caiu a ficha do que eu estava propondo a fazer. 30 km por dia era o total do que cavalgando? Quantas horas? 8 a 10 horas. 8 a 10 horas. Mas aí, antes de você começar, você teve que fazer alguma preparação especial com o cavalo? Sim, com certeza. Preparar os cavalos são atletas. O primeiro dia você anda 1 km, o segundo você anda 2, o terceiro anda 3. É como correr uma maratona, né? Também os animais têm que carregar vai levar o cargueiro, o outro vai montado com o cavalo seguindo atrás, tem cavalo que não gosta disso. Tá, então você foi com mais de um cavalo? Foram 2, eu comecei com 2 cavalos, 2 quartos de milha, o French e o Bruiser, 2 cavalos doados por 2 ranchos de Montana. E aí no caminho eu ganhei um terceiro cavalo, um Mustang, não o carro, mas o cavalo que deu nome ao carro, um cavalo selvagem dos Estados Unidos, dos índios americanos no sul dos Estados Unidos. Mustang é a raça? É uma raça. Do cavalo. Do cavalo. O que aconteceu? Entendi. Os cavalos estavam extintos nas Américas. Na época do gelo, morreu todos os cavalos. Aí, quando os exploradores encontraram o Novo Mundo, as Américas, a primeira coisa que eles fizeram foi trazer os cavalos. As Américas foram construídas graças aos cavalos. Tudo que a gente tem hoje, para os caras viajar, parar a terra, para plantar, para colher, tudo era feito no lombo dos cavalos, até para ir para a guerra. Então, quando eles trouxeram esses cavalos da Europa, alguns começaram a se tornar selvagem, fugiram. E tinha muito pasto aqui, tinha muita coisa, muita água. E se tornaram manadas de cavalo selvagem. E as gerações e gerações desses cavalos vivendo selvagem, que deu vida ao crioulo na América do Sul, que hoje é um cavalo domesticado, mas ele começou sendo um selvagem? Cavalo selvagem, tá. Que vinha dos cavalos espanhóis que foram trazidos para o Novo Mundo, e o Mustang na América do Norte. Só que o Mustang ainda continua sendo selvagem. Tem várias manadas de Mustangs nos Estados Unidos e no Canadá inteiro, que o governo cuida,
Todo ano ele tira um certo número de animais porque a região não cresce, mas a manada vai crescendo. E aí você pode adotar esses animais. E os índios me deram um desses cavalos selvagens, o Dude, que acabou chegando aí no Mas daí Brasil. ele era domesticado. Eles pegaram esse cavalo da manada selvagem, puseram 30 dias nele de doma, aí eu terminei de domar ele na estrada, no estradão. Tá, e quando você pega um cavalo selvagem assim, qual que é a diferença dele em termos comportamental para o cavalo mais domesticado já por natureza? Claro, assim? ele é muito mais forte, muito mais resistente, porque você imagina, ninguém leva água pra ele, ninguém leva comida, tem urso tentando comer ele, tem vários animais, quando ele é potrinho já tem que ficar esperto, então ele tem um instinto de sobrevivência muito maior, ele é mais inteligente Uau. do que um cavalo domesticado, é igual um vira-lata e um cachorro de madame, o cara tá ligado? da rua já É a é mesma mais coisa. agilizado, né? Ele é mais perigoso, porque ele sabe te pegar. Quando ele vai te pegar, ele sabe aonde e como, e ele vai te machucar, porque tem esse instinto de sobrevivência também. Só que o que é interessante? O momento que você vira a chave na cabeça dele, que você está entregando comida pra ele, que a ração, que é tipo um chocolate, esse cavalo cresceu a vida inteira comendo só pasto, de repente você tá dando ali um alimento balanceado pra ele, e ele entende que se você, o que você pede pra ele, ele te entregar isso, você vai dar esse chocolate pra ele. Ele é um loucura, cavalo cara. que ele te entrega muito mais do que um cavalo domesticado que fala, pô, cadê minha comida, velho? Eu Entendi. nasci, entendeu? Ele não tem essa percepção de, pô, a sorte que ele tem de você estar entregando essa comida pra ele. Então vira um animal assim que é muito parceiro. Acaba tendo até um vínculo maior. Mais assim. forte, É tipo demais. vira-lata mesmo, né? Exatamente, Que é uma- aqueles caras andando na rua, Exato, vira-lata não sai de que o perto do vira-lata cara. olha pra você e fala, tem aquela gratidão, fala, você vai me dar ração, eu te amo, o que você quer que eu faça pra você? É isso e aí. o poodle já espera, já, cadê minha ração de Não vai me dar, 500 não? dólares, filho? Tipo, você sabe o que eu sou? Eu sou um poodle. Então é exatamente isso, cara, e é um animal assim que me ajudou muito, ele enfrentava, a gente pegou neve, pegou calor de 45 graus na América Central, pegou montanha, pegou deserto. O Dude, esse Mustang, quando eu tava no meio do deserto do México, ele comia a casca da árvore. Os quartos de milho olhavam pra mim e falavam, velho, cadê minha ração? Tipo, eles não entendiam que eles tinham que sobreviver, sabe? Então o Dude acabou sendo um cavalo muito importante. Os quartos de milha também é por um motivo especial? Não, é que eu sempre falo cavalo dado, você não olha o dente, né? Eu acabei... Essa foi a expressão mais prática que eu já ouvi agora nesse caso. Né? Entendeu? Foi os cavalos que deram os cavalos pra mim, entendeu? 2 Tá. anos de montando, falaram, a gente vai dar esses cavalos. Eu amo o quarto de milha, é o meu universo do rodeio. A gente usa muito o quarto de milha, que acaba sendo uma cruza do Mustang com o puro sangue inglês. Por isso que eles chamam, ele corre 1/4 de uma milha muito rápido, por isso que ele chama quarto de milha. O puro sangue inglês corre 1 milha inteira, muito rápido. Então, é que nem o exemplo é uma moto 2 tempos e uma moto 4 tempos. O quarto de milha é 2 tempos, ele tem um arranque mais rápido. Mas no final da Por milha... isso de usar eles no rodeio. Ele é explosivo, ele é rápido, então pra virar tambor, pra laçar bezerro. E eu cresci nesse meio, então eu amo o quarto de milha e acabou vindo os quartos de milha. É um cavalo muito inteligente também, muito, muito atleta, mas o Mustang é impressionante. Caraca. A rusticidade dele. Aí você saiu de lá, então, do Canadá. E aí, pô, era frio na época que você saiu de lá? Não, calorzão. Calor. Tremendo, assim. Tremendo, 40 graus. E aí, como é que você leva a ração? Um cavalo leva a ração? Cara, você para no tudo que lugar? você leva no equipamento vai no cargueiro. E ele tem que ser o mais leve possível, porque o cavalo tá carregando. Sim. Então você aprende a viver com muito pouco, né, irmão? Pois é, aí tipo assim, você vai meio que na fé, assim, de onde você parar ter comida pra comprar, por exemplo. Falou tudo agora. Eu sempre falo as 3 palavras que mudaram a minha vida: foco, força e fé. E fé é importantíssimo para fazer o que eu fiz, porque você tem que depender muito das pessoas locais. Cada 30 quilômetros, quando tem gente, você bate na porta e pede ajuda. É totalmente diferente de você viajar de bicicleta, de moto, de carro. A cavalo você necessita as pessoas locais, porque você não consegue carregar ração para 2 anos de viagem. E aí você chega nas pessoas e fala o quê, pô? Você bate na porta primeiro e aí conta essa história, irmão. Imagina o primeiro dia, eu a 20 quilômetros da saída, aí a mulher fala, pois não? Falou, oi, tudo bem? Meu nome é Felipe, eu tô viajando do Canadá até o Brasil a cavalo. A minha olha pra mim e fala, Brasil? Mas eu não conheço uma cidade que chama Brasil aqui. Falei, não, Brasil, país. A minha quase ri da minha cara, né? Volta pra casa, pô, 20 Pô, quilômetros. vai né? trabalhar, filho, que... Aí
quanto mais longe você chega, mais fácil fica, né, velho? No México, você fala, pô, eu vim do Canadá, os caras pira. Mas a parte mais linda aí da minha jornada é você ver a bondade do ser humano. Eu fiquei 8 anos aí viajando, mais de 25 mil quilômetros. Aí você dormia na casa... Ninguém nunca negou pouso pra mim. Dormia na casa das pessoas com os cavalos. Você tá brincando, E quando velho. não tinha casa, você tinha que montar a barraca, amarrar os cavalos. E aí era fé que também você tem que ter fé que vai dar tudo certo, né, cara? Você não conhece o caminho. Você não sabe o que vai ter a 30 quilômetros. Se vai ter água pros animais, se vai ter comida, se vai ter um lugar seguro. Você lembra de alguma vez que você chegou em um lugar assim e você, tipo, irmão, azedou agora, tipo... Cara, muitas vezes. É, Muitas alguma vezes. que te marcou muito assim? Cara, no México, assim, América Central, eu sempre falo que se tornou real, sabe? Eu vi 2 pessoas mortas por tiro. Eu presenciei um cara tentando matar a mulher com 5 tiros. Isso no México? Isso na América Central. Eu fiquei na casa de narcotraficante. Aí esse dia azedou, né? Eu tava na Guatemala, cruzando pra Honduras. Uma das partes mais difíceis que eu fiz hoje é cruzar fronteiras com os animais. Geralmente, quando você cruza a fronteira com um cavalo, é um jogo pan-americano, é uma Olimpíada, tem todo um resbaldo por trás, entendeu? Eu tava sozinho, era eu e 3 cavalos, chegava fedido, com as caras rasgadas na fronteira, os caras não sabiam o que fazer comigo. Então, eu tinha que cruzar muito ilegal. Aí eu tinha que fazer amizade com os narcotraficantes, o mesmo caminho que os caras cruzam cocaína, armamento, eles cruzavam os cavalos. E aí, nessa ocasião, eu tava indo da Guatemala para Honduras e tinha um narcotraficante ali que tava me esperando pra não comer bala, né? Também, se os caras não sabem quem você é, eles dão um tiro primeiro e depois perguntam quem que era o cara. Aí cheguei finalmente, era uma subida de 30 quilômetros, chovia muito, um calor terrível, muito úmido, eu tinha que pegar um cavalo, caminhar 100 metros, voltar a pegar o segundo cavalo, caminhar 100 metros, pegar o terceiro, porque eles não conseguiam caminhar, era tanta lama, tanta pedra que eu tinha que ajudar eles. Aí cheguei... na primeira vilinha de Honduras, esse cara tava me esperando na frente de um bar, assim, uma venda. Eu nunca mais me esqueço. Ele falou, chegaste? Sabe quando não sai a voz, assim? Eu falei, cheguei. O dia inteiro sem falar no sofrimento. Aí ele jogou uma cerveja pra mim, mano. Eu peguei a cerveja numa latinha azul, chamava Salva Vidas. Eu falei, velho, quem tá escrevendo esse roteiro, né? Não é possível. Abri a cerveja e tomei inteira em um gole, né? Ele falou, você tá com sede? Eu falei, não, filha da mãe, eu tô com medo mesmo, né? Se essa cerveja ajuda. Não falei, pensei. Aí eu entrei no episódio de Narcos, velho. Todo mundo com AK-47, crianças... Normal, assim, tipo... Normal. Eu no meio dos caras lá do cartel, criança de 9 anos já portando arma. Aí passei 2 dias na casa dele, uma mansão com um muro gigantesco em volta. E aí você fica aquele negócio, se chega outro cartel, você morre. Se chega o exército, a polícia, você morre. Se o cara não vai com essa cara em algum momento, ele você morre. E eu filmando tudo, né, mano? Mas foi uma... E de boa, ele se... Cara, o cavalo é o idioma universal e ele amava cavalo. Entendeu? Uau. Se eu tivesse chegado lá como jornalista, eu nunca ia ter tido essa oportunidade de viver no meio deles, de aprender com ele. Né? Você falou aqui entrando de humildade. Para fazer o que eu fiz, se você não tiver humildade, você não anda 1 quilômetro. Você vai ter que sentar na mesa com um narcotraficante, com um político, com pessoas que têm tudo e pessoas que não têm nada. E se você não tiver humildade para não julgar as pessoas, você entender que o cara não acordou um dia e falou, você é narcotraficante. Ele contar que ele passou fome, que ele viu gente morrer, que o pai dele morreu, que a única maneira dele sair desse mundo era pegar uma mula e carregar cocaína no mesmo caminho que eu andei. E foi graças à coragem dele e o trabalho dele que ele conseguiu ser o líder lá, o dono de tudo. E hoje ele faz muito pela comunidade. Ele fez um hospital para ajudar as pessoas. Então é muito louco. Tem um cara que falou para mim um dia num bar, falou, eu prefiro lidar com um narcotraficante do que um político. Porque o narcotraficante, ele tem a coragem de apertar o gatilho. O político mata muito mais gente, mas não tem essa coragem. Uau, então, cara. é uma lição de vida, é uma perspectiva, entendeu? Cara, que nunca você para pra pensar nesse ponto de vista, assim, né? Por esse lado, assim. A gente julga muito, né, cara? Você tem que caminhar nas botas das pessoas pelo menos 1 quilômetro. E aí falar, pô, vou criar uma opinião em cima disso. Eu acho que isso é eu acho que se todo mundo pudesse fazer o que eu fiz, velho, talvez não a cavalo, né? Mas andar, sabe? Uma peregrina... Como é que fala em português? Peregrinação. Peregrinação, velho. Peregrinação, de realmente sofrer, de conversar com Deus. Eu encontrei Deus nessa jornada, eu era ateu antes de sair. De entrar na casa das pessoas e ver que todo mundo é igual, mano. Quando você fala assim, encontrou a Deus, o que faz virar a chave numa situação como essa, por exemplo?
Cara, eu acho que são várias coisas, não foi uma coisa, mas eu acho que no momento que você acha que você vai morrer, que você vai perder um dos seus filhos, que eram os cavalos, eram meus filhos, você reza, você conversa com Mesmo Deus. sem acreditar, né? Mesmo Até aquele ali você momento. começa a acreditar, tá ligado? Quando você tá na natureza, eu passava 5, 10 dias sem conversar com ninguém, irmão. Era só eu e os cavalos. Aí chega um momento que você tem uma conversa com você mesmo, o autoconhecimento. E o que é o autoconhecimento se você não está conectado a Deus? Sem essa espiritualidade, não existe. Você vê tudo aquilo, você já foi encavalgado, que você falou, você vê tudo aquilo a 3 km por hora sem o barulho de um motor. Você está mais elevado do que um carro. Você escuta o ar, você escuta o rio, você vê toda a pedra no caminho, você vê a assim mesmo. perfeição da natureza. E para mim hoje a natureza é a minha igreja. Deus está na natureza para mim. E eu acho que isso também é uma coisa que está faltando hoje em dia, essa ligação que o ser humano teve por muito tempo, por milhares de anos com a natureza. Hoje a gente está dentro de um cubo de concreto, mano. Conectado à internet, totalmente desconectado da natureza, pé no chão, respirar o ar. Então isso foi muito importante para mim nessa minha caminhada. Ô, e aí, como é que você faz pra você fazer, tipo, pra não se perder o caminho? Como é que você sabia que aquele caminho que você estava indo era o caminho certo do Cara, Brasil, era assim? muito mapa impresso, né? Porque GPS, telefone, saiu da cidade, não funciona mais. E as pessoas locais, né, cara? Você conversa muito com as pessoas, elas vão te guiar. Então eu chego no seu rancho. Eu tracei uma rota antes de sair, aquele planejamento estratégico que eu fiz, que você sabe, no podcast, no meio empresarial, na nossa vida, é fracasso, sucesso. Para mim é vida ou morte. Então o planejamento Uau. estratégico foi muito importante, mas eu caminhei 10% da rota que eu desenhei. Por quê? Porque eu tinha que escutar as pessoas no caminho, né? Como você falou, tudo muda. A vida não é, Uau. cimento, né? dez É por água. cento, cara. 10%, cara. Porque eu chego no seu rancho e você vai falar pra mim, pô, não vai pra esse caminho. O que eu tava olhando ali do Google Maps no mapa, você vai saber muito melhor onde tem água pros cavalos, aonde tem pasto pros cavalos, aonde tem um caminho melhor, que você fala, pô, tem um amigo que tem um rancho 30 km daqui, mas você vai pra esse lado. Eu vou escutar você, porque aquele amigo vai conhecer alguém a 30 km, então é totalmente dependente das pessoas locais. Então, muito da ajuda que se tinha era, tipo, o cara que conhecia o fulano depois de 30 Exato. quilômetros. Exato, ia passando pro próximo, e o próximo Tipo, uma passava pro próximo. corrente, então, Uma daqui corrente, do Canadá exato. ao Brasil. Eu sempre falo, são anjos da guarda que me guiaram, cara. E eu falo a bondade do ser humano, né, gente? Eu sou jornalista, mano. E eu comecei a ver estudando que a notícia boa, eu já trabalhei em jornal, revista, televisão, rádio. A notícia boa é a última. Se não tem espaço, ela não entra. Então, o que isso acaba vendendo pra gente? Que todo mundo é ruim. É Que a verdade. vozinha nossa fala, pô, o mundo tá perdido. 99% das pessoas são más, toma cuidado, meu filho. Só que, de novo, quando você faz o que eu fiz e você depende da pessoa, mano, em 12 países como o México, quando todo mundo falava, eles vão te matar, velho. Cara, eu não entendi isso ainda. Eu não tinha esse contato, a gente tem essa Sim. percepção de fora. Mas por que é tão... O México é muito perigoso, irmão. O México, ainda mais em 2012, 2013, quando eu fui fazer a jornada, o Felipe Calderón, que era o presidente naquela época, ele declarou guerra contra os narcotraficantes. Aí o que aconteceu? Ele acabou matando os chefes e isso abriu oportunidade para os caras de baixo. E aí virou uma guerra gigantesca dentro do México de narcotraficante contra narcotraficante e do governo, os militares contra os narcotraficantes. Então, exemplo, eu tô numa cidadezinha no México, acorda de manhã, tem um cara sem cabeça, sem perna, com algo escrito no corpo dele, pendurado por uma perna no meio da cidade, para mandar uma... Você viu isso? Eu via todo dia, era parte da minha realidade. Eu cruzei o deserto do México, onde 80% das drogas sobem para os Estados Unidos e para o Canadá. Eu fiquei 7 dias nesse deserto, até chegar à primeira cidade. E as pessoas me recebendo com medo nos olhos, assim, que eu nunca vi na minha vida, sabe? É estado de guerra. Isso pra eles é normal. Crianças que são raptadas, vão brincar, nunca mais encontram. Os caras pegam e põem pra trabalhar em outro lugar do país. E aí separa as crianças dos homens. Teve algum momento que você pensou que você ia morrer? Vários. Nesse lance do México, nessa... Cara, em Honduras eu tava ficando na casa de uma família e o dono era casado com uma loira linda, maravilhosa, do zóio perigoso.
Sabe aquelas mulheres perigosas? Eu acho Você que eu fala, sei. não olha pra mim desse jeito, cara. Eu Sei. vi o tamanho do seu marido e a Aham. arma que ele carrega aqui do lado, porque lá todo mundo carrega. Aham. Aí tá, eu fico lá vários dias, um dos meus cavalos tinha se machucado, o bruiser. Ah, por isso que ficou mais tempo. Aí eu fiquei mais tempo, fiquei um mês parado lá. Você para quando os cavalos não estão bem. Filho, literal filho, sabe? Você cuida deles como se fosse um filho. E os caras não se importam de ficar lá o tempo. Não, aí tá, eu fiz contato. Tegucigalpa é a cidade mais perigosa das Américas. Como é que é? Tegucigalpa, Honduras. É mais perigoso das Américas. É o maior número de mortes por capita, totalmente controlado pelo narcotraficante. Não tinha como desviar. Não tinha como desviar. Por quê? Nesses países, os recursos estão nas capitais. Então, o único veterinário que tinha de cavalo estava lá. Ele cuidava dos cavalos de salto, da Olimpíada, da equipe de Olimpíada. Então, eu tinha que ir lá para cuidar do Bruiser, meu filho. Aí, esse cara era meu contato. Falou, ó, você vai ficar nessa casa que eu arrumei para você. Você não vai sair dessa casa. Você só vai no lugar onde estão os cavalos de dia com esse taxista. Você não vai pegar nenhum outro taxista. E de nenhuma maneira você vai caminhar na cidade sozinho. De tão perigoso que é. E eu achando que eu tava seguro nessa casa com a mulher do zóio perigoso. Aí chegou uma noite, essa mulher me convidou pra jantar. O marido dela não tava. Falei, perfeito, vou jantar com a mulher, não tem nada. Jantamos, passou umas horas, eu voltei pro meu quarto, não aconteceu nada. Era domingo à noite, chovia um pouquinho pra fora. Eu tava conversando com a minha família por Skype. Tá, contando pra eles o que tava acontecendo e tal. De repente, do nada, eu escuto, pá, pá, pá. Dentro de casa. Brolírio, não! Por favor, não. A mulher pedindo pelo amor de Deus. E o cara, pá! O cara deu 5 tiros nessa mulher. Bem na frente da casa, na rua. Eu olhando assim na janela. Falando na minha cabeça. O cara tá matando a mulher porque jantou comigo. Tá ligado? Eu sou o próximo. Descobriu. E eu sou o próximo, filho. Eu sou o único que fica nessa casa aqui, mal assombrada. Eu vi, eu escutei, eu presenciei. E eu jantei com a mulher do cara. Aí eu peguei, eu morrendo de medo de saber o que fazer, mano. Eu queria ir ajudar o mesmo, mas parecia que meus pés estavam grudados no chão, cimentados no chão. Aí tudo ficou quieto, em silêncio. O cara matou a mulher. Eu não sabia se ele tinha matado ele nesse momento, se ele tinha matado ela. Aí o que eu fiz? Eu peguei o telefone e liguei pro cara, o Léo, o veterinário. Falei, Léo, pelo amor de Deus, mano. A casa que você pôs aqui, o dono da casa tentando matar a mulher dele com 5 tiros. E ele vai vir me matar agora porque eu jantei com a mulher. Ele falou, calma, fica aí que eu vou ligar pra polícia. Aí... O anjinho meu canadense, que eu cresci no Canadá, falou, polícia, bom. Aí o diabinho brasileiro falou, mané, agora que ele vai te matar, filho, a polícia deve estar junto com o cara. Aí passou 2 horas, eu olhando o que eu conseguia pôr na frente da porta. Falei, eu vou pôr esse armário na frente da porta, se eu pular da janela, acho que eu quebro as pernas, mas eu fujo rastejando. Aí chegou a polícia veio, bateu na porta, o cara abriu a porta, a polícia entrou no carro e foi embora. Aí ficou eu nessa casa, passei a noite inteira lá, não dormi. O cara nem foi falar com você. Não, aí o cara não foi, mas você sabia se ele ia ou não. Ele acabou não matando a mulher, mas é um momento que eu achei que eu ia morrer. Mas e aí o final? Por que ele deu os tiros? Você nem ficou sabendo. Nunca fiquei. Você acha que eu ia perguntar, filho? Eu cheguei no outro dia e falei, tchau, obrigado. Não queria nem saber quem que tinha dado tiro, quem que não tinha dado tiro. Tá. Eu queria ir embora daquela Aí no outro casa. dia você levantou como se nada tivesse acontecido. Nada que acontecido e fui embora. Não vi ninguém, fui embora. Peguei minhas traias e aí O fui cara deve embora. estar até hoje te procurando lá, bro. O cara tá até hoje lá atrás de mim. E ó, isso é de menos, cara. Eu, na última viagem do Alasca até o Canadá, eu cruzava 3 ursos por dia. Urso pardo, né? É um animal que ele é mais Extremamente pesado. agressivo. Extremamente agressivo. Ele corre a 50 km por hora, é mais rápido Daquele que um tamanho? cavalo. Ele pesa mais que um touro de rodeio, escala árvore e sabe nadar. Então, Ou seja, ele faz tudo que você pode É. pensar e se fugir, ele não faz. tem o que fazer, filho. Tipo, nessa última viagem, eu tive que jogar cavalo dentro de rio, nadar rio pra fugir dos ursos. Eles vinham à noite no acampamento nosso. E aí? Aí que você reza, né, meu irmão? Aí você reza. Tá, mas se ele corre mais que o cavalo... Não tem o que você fazer. Você tem que controlar o cavalo pra ele não correr, porque ele tem um instinto na cabeça dele também, que você vira uma chave como predador. Se você correr dele, ele corre atrás de você. Tá ligado? Então você não pode deixar o cavalo correr dele. O cavalo, todo o instinto dele tá falando, filho, Corre. eu tenho que correr, esse bicho me come. E tá o burro em cima tentando, tipo, controlar o seu batimento cardíaco, porque o cavalo sente seu batimento. Olha que louco aqui. A manada de cavalos selvagens, quando eles estão assim em manada, eles sincronizam o batimento cardíaco de todos. Porque se um cavalo subir o coração, ele sabe que algo está errado e eles têm que fugir. Instinto de sobrevivência. Então, quando você chega perto de um cavalo, daqui até você, o cavalo consegue sentir o seu batimento cardíaco. Ele sente tudo que está passando dentro de você. Medo, ansiedade. Caraca. Por isso que o cavalo é usado com pessoas com depressão, e terapia. tal, né?
Então, você tem que controlar o seu batimento cardíaco, porque o seu batimento cardíaco é o batimento cardíaco do seu cavalo, quando você tá em cima dele. Então, você tem que mostrar pra ele que tá tudo bem. Tanto que tem uma foto minha, no final da viagem, 7 dias antes de terminar a jornada do Alasca até Calgary para fechar as Américas, a Clara, a minha noiva, que eu conheci na Patagônia, na Argentina, pedi pouso na casa dos pais dela, roubei a FIA. Caraca! E tava comigo nessa última jornada com um carro de apoio. Falou, pô, tem uma manada de cavalo selvagem, vou filmar. Ligou a câmera, pegou a câmera de filmar, de tirar fotos. De repente eu olho assim e falei, caraca, isso não é um potrinho. Eu vejo, ele tem uma... Como é que fala? Uma cacunda assim no lombo dele. Era um urso pardo, um urso grizzly, mano. Mas eu mantive a minha calma. Pela primeira vez foi tipo... Pra mim foi como se a natureza me aceitou, sabe? Foi um momento muito lindo assim na minha vida. Porque depois de cruzar 3 ursos por dia, morrer de medo dos bichos, esse último urso, velho, foi como ele nos aceitou, sabe? Os cavalos calmos, porque eu tava calmo. Ele rodeou a gente, a Clara filmando tudo. Ele veio atrás da gente, assim, começou a cheirar o ar, porque ele não vê muito bem, ele quer saber o que é. Seguiu a gente um pouco, os cavalos calmos, olhando ele, e foi embora e deixou a gente continuar. Mas não corre o risco de atacar o cavalo ali? Então, ele poderia ter atacado, mas eu acho que como todo mundo tava muito calmo, ele viu que a gente não ia fazer nada de mal pra ele e deixou a gente embora. Oh, e, por exemplo, você não vai armado, assim, tipo, pra se defender, sei lá? Minha arma era minha câmera. O que acontece, cara? Em lugares de narcotraficante, eu sempre acreditei que a arma só ia te prejudicar. prejudicar. Né? O cara acha uma Glock dentro do seu cargueiro, e aí, irmão, o que você tá fazendo com essa Glock? Sim. Você tem que explicar. E outro, se o cara vai te matar, meu amigo, não tem o que você fazer. E com o urso, irmão, se você não é caçador e você não tem uma arma muito grande, você só vai deixar o bicho mais nervoso. Se você acertar o coração dele, ele tem 6 segundos ainda. Em 6 segundos Ele pode fazer muita coisa. Se você não acertar o coração dele, meu irmão, ele tem muito você vai espetar ele e aí vai deixar ele mais nervoso. E eu não podia carregar arma, né, cara? Estados Unidos, Canadá, você tem que ter um porte de arma, muita coisa por trás. Entendi. Então era mais na fé mesmo, Na não fé, tem outra irmão, palavra, na fé. né? Fé é meu sobrenome, irmão. Só tô aqui graças à fé. Velho. E aí quando você... Beleza, aí você tá indo em direção ao Brasil... Aí você passa pelos lugares, creio que o mais desafiador foi esse percurso de Honduras, México. Foi México, Guatemala, Honduras, Nicarágua ali, foi bem perigoso. E quando você chega nesses desertos, por exemplo, que você fala que fica 7 dias, Sim. Como é que o cavalo come? Como é que você Cara, o cavalo come o que tem, pasto, mas é muito interessante você ver que a pastagem do deserto, tudo que a gente tá falando aqui hoje, né? Você consegue forjar o metal porque você põe ele no fogo. Sim. O diamante vem de pressão, de uma pedra. O pasto do deserto é uma moitinha aqui dura, amarela. Você anda mais 200 metros, tem outra ali dura, amarela. Mas ele é tem muito mais proteína, engorda muito mais o cavalo do que o pasto da América Central, que tá na barriga dos cavalos, verde, cresce pra todo lado, só que é 80% água. Porque cresce muito rápido, muito fácil. Tudo que é mais difícil, né, cara? Caraca. Eu aprendi isso na jornada. O pasto do deserto, os cavalos comiam uma moitinha aqui, moitinha ali, ficava quadrado, gordo, bonito. Na América Central, mano, pasto pra todo lado, verde, na barriga dos cavalos. Comia, tinha que dar uma ração, tinha que dar algo a mais pra poder chegar lá. E, cara, é isso, a água era o mais difícil. A água, teve dias que os cavalos dormiram sem água. Planejamento estratégico, conversando com cavaleiros de longa distância, uma delas, a Bernice Andy, uma mulher que andou pra caramba nos Estados Unidos, uma veinha louca, falou pra mim, você vai carregar óleo de cozinha com você nessa jornada. Eu falei, pô, como é que você sabe que eu gosto de comer bacon, né? Ela falou, não, filho, não é pra você comer. Se você não tiver água pros cavalos, você vai pegar uma seringa, você vai meter goela abaixo nos 3 cavalos para ajudar a lubrificar a tripa dele, que a tripa do cavalo é muito longa, e o cavalo morre muitas vezes por cólica. O cavalo não consegue vomitar, ele pega uma cólica ali, que ele começa a ficar nervoso, é uma dor de barriga muito forte, ele começa a rolar, às vezes dá um nó na tripa deles, e ele acaba falecendo por causa disso. E uma das causas de cólica é não ter água, ele come pasto o dia inteiro muito seco, aí o negócio fica ali na tripa dele. Então, eu usei esse método de óleo de cozinha para os cavalos, para poder chegar no outro dia e vai com tudo, sangue nos olhos, para poder achar água. E aí, quando que um cavalo começa... Qual foi a primeira vez que o cavalo passou mal, assim, que teve alguma coisa... Demorou pra isso acontecer ou não? Cara, graças a Deus, por falta de água, a gente não teve nenhum problema, mas um dia o Bruiser, um dos meus cavalos, teve cólica na América Central. Quarto de milho, porque eu acordei às 6 horas da manhã, e um senhorzinho que tava me acolhendo, né, um fazendeiro, acordou às 4, né, aqueles velhos que acorda pra fazer café 4 horas da manhã, e falou pra mim, ô meu filho, pra te ajudar, eu dei
milho pros cavalos. Eu falei, milho é muito forte. Na América Central eles usam milho para cavalo porque é mais barato. Só que você tem que acostumar o cavalo com isso. E ele deu milho pros 3 cavalos, e aí já sabia que ia dar alguma merda. E na hora que a gente começou a andar, o Bruiser já começou a mostrar sinais de cólica, queria deitar. Aí eu fiz ele caminhar, tinha medicamentos que eu carregava pros cavalos, pra cólica. Injetei ele, fiz ele caminhar. Até o momento que, graças a Deus, ele defecou. Nunca fiquei tão feliz de ver merda na minha vida. Se literalmente esse é um sinal que passou, que ele consegue ir ao banheiro. E aí eu vi que tava E aí tudo foi bem. a primeira vez que teve... Foi a primeira vez. E aí depois de ter andado quantos quilômetros, assim? Já tinha andado... Não, já era de manhã. A gente não tinha Não, mas andado. desde o início só. Já tinha andado 8 mil quilômetros. Então demorou pra, Demorou. tipo... Mas teve outros problemas. Teve um cavalo atropelado no México. O French foi atropelado numa caminhonete. O French sobreviveu, graças a Deus. Mas como é que foi, assim? Como é que... Cara, era Não é noite. fácil você atropelar um cavalo, né, cara? Então, era noite, a gente tava num barzinho assim do lado da estrada. Eu tinha amarrado os 3 cavalos, os caras estavam me ajudando, armei a barraca ali. E o French é o Houdini, é um cavalo que ele sai de qualquer coisa, ele fica mordendo a corda até ele conseguir ele mesmo tirar o nó. Esse é o Mustang. Não, esse é o outro quarto de milha que só faz coisa errada. É o French, é um cavalo gigante, palomino, maravilhoso, mas é que nem uma criança. Esse cavalo quebrou a perna do meu pai em 2 lugares, 3 meses depois que cheguei no Brasil, que eu aposentei ele. É um cavalo difícil. Mas enfim, tava lá conversando com o cara assim, que nem eu e você. O cara olhando pra rodovia, eu olhando pra você, tal, conversando. Aí, de repente, ele olhou assim atrás de mim e falou, seu cavalo tá indo pra estrada. Na hora que eu viro assim, eu vejo o French no meio da rodovia, eu saí correndo. Aí não deu tempo, tudo entrou em câmera lenta, uma caminhonete veio, pegou ele em cheio assim. Ele caiu em cima do capô da caminhonete, caiu no chão. Aí eu só via faísca saindo das ferraduras dele, já era noite. Aí eu fui correndo, ele conseguiu levantar. Eu fui correndo pra tentar virar ele, quase que eu sou atropelado por um caminhão, consegui jogar ele de volta pra onde a gente tava, o pastinho ali do lado da estrada. Aí, cara, cavalo... quando ele é atropelado, ou ele morre no momento, ou ele quebra alguma coisa. O cavalo é muito pesado para você conseguir pôr um gesso nele. E aí é Deus. Eu tinha conhecido uns charros, que são os cowboys do México, 15 minutos antes. E o cara falou pra mim, pô, eu vi você hoje de manhã, eu sabia que você tava numa longa jornada, vi o cargueiro, anota meu número. Meu rancho é perto daqui, você não vai chegar lá agora, já é tarde, mas se você precisar de uma coisa, liga pra mim. Aí o cavalo tudo cortado, ralado, o beiço cortado, saindo sangue, não punha peso em uma das pernas de trás, dos pés. Aí o que eu vou fazer? Aí o dono do carro gritando comigo, que queria dinheiro. Quero dinheiro, você destruiu minha caminhonete, quero $500. Eu falei, filho, eu não tenho $500 do lado da estrada, no meio do México. Amanhã vamos num mecânico, o que ficar eu vou arrumar, mas eu não tenho $500 aqui. O cara gritando comigo, eu chorando, meu filho machucado, não sabia o que fazer. Pô, vou ligar pro Thiago. Peguei o número do cara, liguei pro cara, falei, meu irmão, eu não conheço ninguém aqui, aconteceu isso. Ele falou, pera aí. Em 15 minutos esse cara tava lá com um trailer, caminhonete, mandou o mexicano da caminhonete ir pra aquele lugar. Falou, essa caminhonete sem seguro, você atropelou, quase matou o cavalo do cara, nós que tem que levar você pra polícia. Que $500, nada. Pegou os cavalos, pôs em cima do trailer, levamos pro rancho dele, chamou um veterinário, demos ponto no French. Se falava espanhol ou não? Era muito... Hermano, eu sou um mexicano mais cabrão, não manches, güey. Eu passei 7 meses pra cruzar o México, filho. E aí você Isso aprendeu que é o lá, mais você não legal. sabia ainda. Quando você viaja da maneira que eu viajo, você se torna uma pessoa local, mano. Você fala o idioma dos caras, você come o que eles comem, sabe? Você escuta a música que eles escutam. 3 horas da tarde no meio do deserto do México, comendo carne de cabra, apimentado pra caramba, os beijos quase caindo da cabeça e escutando música rancheira e você aprende a falar com os caras. Tá, e aí roupa, cara? Como é que você faz com roupa? Tipo... Cara, muito pouco. Que nem eu falei, você vê o quão pouco você precisa pra ser feliz, né, irmão? A gente vive num mundo hoje no qual a gente acha que coisas materiais vão trazer felicidade pra gente, né? Que erro, que mentira. É uma felicidade muito pequena, muito curta. E você vê que a felicidade mesmo é família, é você ter um teto em cima da sua cabeça, é você ter tempo pra passar com essa família, é você estar vivendo o seu sonho. E eu tinha 2 calças, 3 camisas, 5 cuecas, minha escova de dente, kit primeiro socorro dos cavalos, e o pau E era torava. isso. E era isso, irmão.
E eu nunca fui tão feliz igual aqueles momentos onde eu não sabia o preço do dólar, quanto que eu tinha na minha conta, quem que era o presidente do Brasil, quem que não era. Eu tava ali. Se chovia, eu tava molhado. Se tava nevando, eu tava passando frio. Eu precisava chegar até o próximo pouso. Eu precisava manter a minha manada viva. E era isso. Tem uma coisa que a gente percebe, assim, que acontece na maioria dos casos de quem tá buscando realizar alguma coisa, ou ter um resultado, que muita gente pensa e acaba fazendo, que é desistir. Sim. Né? Principalmente quando surgem esses desafios. Sim. Os desafios tradicionais, eles já são, muitas vezes pesados, assim, difíceis de suportar. Sim. Creio que numa viagem como essa, os desafios devem ser ainda multiplicados, porque você não tem ninguém a pé para pedir apoio, muitas vezes não fala sua língua, N coisas. Você pensou em desistir, cara? Todo dia. E aí, como é que você luta com isso? Eu acho que é propósito, né? Eu acho que é você saber o que você quer. Eu acho que o autoconhecimento é grande parte disso. É a paixão que a gente estava falando antes, né? Você tem que amar muito, cara. Você tem que amar mais do que o seu conforto, mais do que o medo, mais do que qualquer outra coisa. Porque se você não amar aquilo, talvez o primeiro desafio você continua, o primeiro dia, o segundo, o terceiro, mas e dia 365, e dia 500, e dia 803? Você não vai aguentar, uma hora você vai jogar a toalha. Então eu acho que a minha paixão pelos cavalos, eu sempre falo que eles foram a cola minha naquele momento. Eu não conseguia desistir no meio da Guatemala, pegar um avião e voltar, porque meus filhos, e o French Bruiser Dude, eu vou deixar eles no meio da Guatemala? Os meus filhos, não, eles tinham que chegar até o Brasil para me aposentar eles e agradecer eles, porque eles eram o propósito, o coração, o tudo dessa jornada. Sem eles eu não teria caminhado um só quilômetro. Eles eram os heróis, o meu tudo, uma exceção do meu corpo. E eu acho que esse amor que eu tinha por eles foi o que me fez não desistir. Porque pensar em desistir, eu pensava todo dia. Os problemas é tudo que eu citei aqui. É deserto, é montanha, é urso, é narcotraficante, é tiro. Então tem que ter uma coisa muito forte por trás. E aí, quanto tempo você demorou para chegar do Canadá ao Brasil? 803 dias. Caraca, 2 anos, mais de 2 anos. 2 anos e quase meio. Então você passou, tipo, Natal e virada de ano na estrada. Natal, como é que era essas datas, assim? Cara, é da hora porque, apesar de você estar com muita saudade da sua família, você acaba sendo adotado pelas famílias, as centenas de famílias, pelo caminho, né, cara? Então, o primeiro Natal eu passei nos Estados Unidos, ali no Texas, com uma família que me adotou, e comi peru com eles, vi a tradição deles ali nos Estados Unidos. Aí a outra, eu já estava na Costa Rica, outra família que acabou me adotando, e vi como é que é o Natal deles, o aniversário, né? Tem uns que os caras quebram ovo na cabeça, outro enfia sua cabeça no bolo. E isso é a parte mais especial, cara, que eu carrego dentro de mim, assim. Você deve ter vivenciado algumas tradições muito peculiares, assim, né? Cara, de algumas coisas, eu falei, nossa, isso aqui na minha cultura não faz sentido nenhum. Os caras não fazem isso, demais, cara. Você lembra de alguma coisa, assim, cara, que é inusitado? O mais louco, assim, inusitado foi no Peru. Cheguei o cara tinha uma churrascaria, mano, e eu comendo amendoim e pão seco, sabe? Pão velho, fazia um mês. Cheguei na churrascaria do cara que tava me recebendo. Abri o cardápio, era só corte fino, né? Nobre, era picanha, contra filé. Eu falei, Deus é pai, graças a Deus. O peruano olhou pra mim e falou, sabes o que vai comer hoje? Eu falei, aí vem. Picanha, amigo? Não, picanha, por favor. Porquinho da Índia. Falei, não é possível, meu irmão. Porquinho da Índia é que nem um rato, mano. Você tá ligado? Só tem músculo. A minha irmã tinha um porquinho da Índia quando eu era criança, velho. Ele chamava Joãozinho. Eu tive que comer o Juanzito, o primo dele, mano. Só que por quê? Porque pros caras é uma coisa, é uma oferenda dos deuses. O porquinho da Índia tem toda uma filosofia por trás extremamente importante. Quando lá atrás os caras passavam fome, eles comiam porquinho da Índia pra sobreviver. Então hoje é uma coisa muito chique você comer o porquinho da Índia, tá ligado? E o cara queria me dar algo da cultura especial dele. Pra ele. Super especial, entendeu? Ele me trouxe a coisa mais nobre que ele tinha na cultura dele, que era o porquinho da Índia. Que pra mim era, porra, velho, eu quero uma picanha. Mas enfim, comi lá o porquinho da Índia e foi no Yukon a gente comeu carne de urso.
terrível, mano. Horrível? É literalmente um rato. Só tem músculo. É Caraca. terrível. Mas aí a gente comeu urso no Yukon. Mas aí já é mais... melhor já, um urso, né? Não, o urso já é melhor. E outra coisa, é muito melhor você comer o urso do que o urso te comer. Outra coisa que é muito legal também de crenças, tinha uma ponte de 1 quilômetro que eu tinha que cruzar no Yukon, que lá, por causa do inverno da neve, as pontes é uma grade de metal, tá ligado? Pra neve poder escorrer, não ficar em cima da ponte. Então era 1 quilômetro de uma ponte de metal, o piso dela de metal, e era tipo um mata-burro, tá ligado? Você conseguia ver o rio lá embaixo. Mas aí a pata do cavalo não... Esse foi meu primeiro medo. A pata vai vazar? Aí eu fui ver o tamanho dos buracos, não era tão grande, não ia vazar. Só que a segunda e terceiro medo, cavalo não gosta de ver lá embaixo. Então esses cavalos vão querer cruzar a ponte, no momento que eles vê o rio lá embaixo, eles vão assustar. E número 2, ele não gosta de barulho. Então quando o metal da ferradura deles batesse no metal da ponte, eles iam se assustar e querer correr pro outro lado. Isso com o caminhão passando, carro, 1000 outros problemas que eu tinha que enfrentar naquele momento. Então o que eu conseguia controlar? O barulho da ferradura. Eu comprei aquele negócio de pôr debaixo de prato, tá ligado? Que é de... tipo de... Veludo assim, né? Não esse não era de peludo, ele era de plástico, tá ligado? E eu sabia que ele não ia aguentar chegar até o final da ponte. Uma hora ele ia rasgar. Só que pelo menos ele ia... Aquele primeiro pisão do coisa, ele ia abafar. Então eu peguei tape e passei inteiro nas 4 patas dos 2 cavalos da última jornada. E aí eu tava morrendo de medo. E tava ficando na casa de uns índios lá que estavam me ajudando. E a mulher falou, ó, pega esse quadradinho aqui. Era um quadradinho de papel... iluminado. Como é que fala? Papel iluminado? Laminado. Tá. Papel laminado. E eu sem entender nada, né, velho? Ela falou, na nossa cultura, a gente pega as cinzas do nosso fogo. Se fosse a sua casa, você ia pegar as cinzas do fogo da sua casa. E isso vai te proteger. Você vai pôr isso no seu bolso. Eu peguei da minha casa para te dar proteção. E se você tiver medo, se você tiver com algum problema, você põe a mão no bolso, segura essas cinzas e pede ao seu Deus que tudo vai estar bem. E eu achei muito legal. Ela me deu, pus no bolso e acabei cruzando bem a ponte, segurando ali como se fosse, sabe, na nossa cultura, na Nossa Senhora da Aparecida. Mas quando você tá nesses momentos, você aceita a crença de todo mundo, tá ligado? Porra. Pô, pai de santo, católico, o que seja, eu tô aceitando, porque é muito perrengue. Oi, quando você vivencia um negócio desse também, você desenvolve várias coisas vários comportamentos que, tipo assim, você nunca imaginou que você ia se tornar, né? Nunca imaginou. Você sai com certeza do Canadá lá e chega outra pessoa. E aí, Pedrinho, você tá bem? Você chega lá, você chega lá outra pessoa. Cara, outra pessoa. O que mais surpreendeu que você desenvolveu de comportamento, de característica, que você falou assim, caraca, velho, me tornei isso? O que mais surpreende hoje, cara? Cara, eu acho que paciência, isso é um grande exercício de paciência, né, irmão? Você pegar um carro e viajar 30 quilômetros, você faz em 20 minutos. Eu demorava um dia. Putz, você, para ter uma perspectiva, de São Paulo para Campinas, você faz em 1 hora. Eu demoraria quase uma semana. Então você aprende a ter paciência, né? De não se preocupar até você chegar na ponte, literal, com os problemas também. Eu acho que humildade, né? Foi uma coisa que hoje eu carrego muito forte dentro de mim, sempre tive muito, mas essa jornada me ensinou muito. Na prática mesmo, Na prática, né, mano, na cara, pra comer. Sabe? Eu fiquei na casa de uma família na Guatemala que tinha uma galinha, um frango. Os caras sacrificaram o frango pra me dar de comer aquela noite. Entendeu? Então Caraca, um exercício de humildade muito grande. Eu acho que a força que eu tenho dentro de mim hoje, de saber que qualquer coisa que eu quiser fazer, eu sei que eu consigo. Qualquer coisa. Se eu quiser amanhã virar um astronauta, eu vou virar um astronauta. Se eu quiser aprender boxe, eu vou aprender boxe. Se eu quiser cantar trap, eu vou cantar trap. Sabe? Nada me segura dentro de uma caixa mais. Porque eu sei o que é você você tá lá atrás com um sonho que pra todos é maluco, que é seu instinto de sobrevivência tá falando pra você que você é maluco, pra não sair do conforto, e você peitar isso tudo de frente e fazer ele dar certo. E chegar 10 anos depois e olhar pra trás e falar, caraca, velho, fiz a melhor escolha da minha vida. Eu cruzei as Américas. Uau. Sabe, eu cruzei as Américas. Não é eu cruzei o Brasil. Eu fui do Alasca até o Ushuaia, mano. Hoje com essa expertise, você teria mudado alguma coisa na viagem, no roteiro? Você teria feito alguma coisa diferente? Teria sido exatamente a mesma coisa? Porque eu acho que os erros é aprendizagem, o sofrimento. Não queria fazer de novo. Essa que eu fiz.
Outras sim, mas os sofrimentos foram grandes. Eu carrego muitas coisas na minha alma hoje, muitas coisas que também não são legais por tudo que eu passei. Tipo o quê? Tipo ansiedade. Quando eu terminei a primeira viagem, eu fiquei 6 meses numa depressão terrível. Por quê? Quase morri. Porque não tinha mais nada pra fazer? Porque eu conquistei meu propósito. E aí eu daí ficou, e perdi agora? a cenoura na frente do cavalo. Eu falei, e agora? Tá. E fora tudo que eu tinha passado, velho. Eu fui pra guerra, eu vi gente morta por tiro, achei que ia morrer, achei que meus soldados iam morrer, tá ligado? Era guerra. Acordar de manhã, achar comida, água, sobrevivência. Uau. É muita forja na prática, né, cara? É muita forja na prática. É viver a forja mesmo no... Eu tava no fogo. E aí o que aconteceu? Aí eu cheguei e tudo isso que eu vivi, tudo isso virou um bad terrível dentro de mim. Uma coisa que eu não conseguia ver o futuro. Eu tinha ansiedade, eu tinha pesadelos, eu tinha muita depressão. Falo muito abertamente sobre isso hoje porque não conseguia falar com as pessoas por medo, por vergonha. Os caras fizeram uma estátua a mim em Barretos, de mais de 5 metros. Como é que o Cavaleiro das Américas ia chegar pras pessoas e falar que tava com depressão, mano? Um cowboy bruto. Uau. Entendeu? E eu vejo o perigo disso. Eu peguei a caminhonete, totalmente bêbado, louco, comecei a beber pra caramba e quase morri. Uau. Capotei, os caras me arrancando com o vidro pra todo lado, quebrei os dentes, podia ter morrido. Porque eu tava guardando aquilo dentro de mim muito forte. Então hoje eu sempre falo pras pessoas, você precisa de ajuda, número 1, ninguém vai sair sozinho. E quando você conversar com alguém, essa pessoa ou já passou por isso, ou ela tá passando por isso nesse momento. E ela vai te ajudar. Junto a gente é mais forte. E eu acho que esses momentos me fizeram quem eu sou hoje. Um dia o jornalista perguntou pra mim, falou, qual que é o momento mais alto da sua jornada e o que você aprendeu? E qual que foi o momento mais baixo e o que você aprendeu? E eu pensei no alto, né, velho? A minha chegada lá em Barretos, 40 mil pessoas, estátua. Você termina a viagem em Barretos? A primeira em Barretos. O primeiro sábado da festa do Peão de Barretos, 40 mil pessoas, ao vivo no Fantástico. A galera tava te esperando. Todo mundo me esperando. Sabia tipo, que você final chegou. de Hollywood, velho. Fogos de artifício. Você planejou chegar lá, né? Fazer viagem pra chegar nesse dia? Dentro de Barretos. E aí os caras me levam pra mostrar a estátua, eu com 27 anos de idade, olhando eu e os meus cavalos. Só que daí eu pensei, o que eu aprendi com isso, mano? Eu não aprendi nada com isso. Me ajudou, talvez, a fazer outras coisas. Foi um momento que eu carrego dentro de mim. Mas o que veio de aprendizagem nesse momento? Nada. Foi maravilhoso. Agora, aprendizagem veio nos momentos dos tiros, no momento que o French foi atropelado, no deserto, na fome, na sede, na depressão. Cara, que loucura. Aí que me fez quem eu sou hoje. No fogo, na pressão. Uau. Não é na praia, na caipirinha. É no bad, irmão. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, vai passar. Vai passar, tudo passa. E quando você chegar do outro lado, você vai ver que você tinha que viver isso para você chegar até onde você tem que chegar, até onde Deus tem para você. Só que não vai ser uma linha reta, né, mano? Até porque quando a gente faz os planejamentos, quando a gente fala dos nossos sonhos, geralmente a gente faz isso do conforto de um sofá, exatamente. do quentinho, de umas cobertas, né, irmão? Exato, dentro de um Word, do Excel ali. Aí, tipo, você pensar numa viagem dessa dentro de casa é muito mais fácil, né? É muito romântico, né, irmão? Porque imagina você no meio do perrengue, você eu não imaginava, você já mano, deve ter pensado, né? Tipo, mas o que eu tô fazendo aqui, né, cara? Todo dia, irmão, todo dia. Que eu tô fazendo Era aqui? 10 leão pra matar mas enfim, é o que fez quem eu sou hoje. O Felipe é hoje quem eu sou graças a esses momentos. Tipo, exemplo nítido, assim, que você não tem que filosofar. Eu conheci a minha esposa, mano, graças a essa jornada. Eu cheguei no Brasil, entrei nessa depressão. Eu nunca sonhei cruzar as Américas. Meu sonho era vir do Canadá até o Brasil. Eu nunca falei, pô, eu vou fazer... Eu tinha acabado ali. Aí, aquela depressão, tá? Me levou a acontecer tudo que aconteceu ali. Eu fui pro Hospital de Câncer de Barretos, Hospital de Amor, lugar mais abençoado do Brasil, um hospital de primeiro mundo, o melhor hospital de câncer da América Latina, um dos melhores do mundo, 100% bancado por pessoas que nem eu você, 100% SUS, né? Uau. E fui lá e descobri que os caras precisavam de 17 milhões de reais por mês para bancar o hospital. E fui lá para motivar as crianças, fazer uma palestra motivacional. E aí você conhece crianças sem pernas, sem braço, sem cabelo, com um sorriso no rosto, lutando pela sua vida. Uau. Aí Deus me chacoalhou, velho. Como é que não vai sorrir todo dia, né, irmão? Velho, como é que eu não vou sorrir todo dia? Olha tudo que eu tenho na minha vida. Eu tô bem, olha o que eu conquistei. E aí voltou o propósito na minha vida. O que eu vou fazer para ajudar esse hospital?
Bum, vou fazer uma segunda jornada. Pra onde que eu vou? Ushuaia. Vou até onde a América me deixar. Começa a jornada Maus, ainda tentando sair daquele momento. Com os mesmos cavalos, não? Não, outros cavalos. Você já chegou com todos os cavalos? Os 3. Aposentei o French Bruiser Dude, meus filhos. Aí não tinha. Aposentei, velho. Não tem como tirar. O que os cavalos fizeram são E literalmente aí hoje eles heróis. faz o quê? Estão lá vivendo, aposentados. E aí peguei outros cavalos, cada país com seu cavalo. Eu fiz por causa do sofrimento das fronteiras. E chego no meio da Patagônia. Ah, então quando aí você termina o Brasil com o cavalo, aí você deixa onde quando chega no final da fronteira? Chego no final, mando de volta pros donos. Aí chego no Uruguai, tem que encontrar novos cavalos, faz amizade com uma família, me empresto 2 cavalos. Chego na Argentina, me empresto 2 cavalos. Aí conheço minha esposa no meio da Patagônia, uma cidade desse tamanho, é o Bom Som. E aí que você fala, Mas pô, é natural de lá? de lá, Argentina. Argentina. Aí que você fala, tá tudo escrito, eu tinha que estar aqui nesse momento. Nunca imaginei que eu ia estar no meio da Patagônia a cavalo. Aí ela subiu no outro cavalo. Aí subiu o seu do cavalo. Ela foi com você? Obrigado. Ela terminou a viagem com Andou você? um mês comigo, chegou no Ushuaia comigo. E aí que veio o próximo sonho, que era fechar as Américas, fazer Alasca até Calgary, que aí a Clara tava comigo nessa jornada aí. Cheguei em Calgary, pedi ela em casamento. E aí começou aí os novos sonhos. Cara, que filme mesmo, né, cara? É um filme mesmo, né? Eu literalmente escrevi minha história como se fosse livro, filme. E dessas 3, qual foi a mais difícil? A primeira? Por não ter experiência, talvez? Cara, cada um teve a sua dificuldade, mas acho que a primeira, porque o mais difícil de tudo, irmão, é você terminar o primeiro ano, olhar pra frente e falar, velho, eu tenho mais de um ano pra frente, ainda é muito longo, sabe? Putz, é verdade. É difícil você aguentar isso. É o lance do tempo, né? Que a gente falou no início, tempo. é muito difícil, né? E é muita dificuldade, né? Pô, você aguentar uma semana, um mês. Pô, você vê uma luz no final do tempo. Chuva, frio, e aí, irmão? Cara, você abaixa o chapéuzão velho, põe a capa e vai xingando até seus antepassados e neve, irmão. Menos 15, parece que os dedos do pé vai quebrar, dormindo na barraca. Calor de 45 graus, irmão. Você não tem aonde esconder a cavalo. Em termos de viagem, em termos de percurso, esses desafios naturais são os mais difíceis? Fora Então, comida e água, né? Que é o o mais difícil de tudo é a burocracia. mais, inclusive, que a temperatura. Porque não tem senso, né? O vento a 120 km por hora da Patagônia faz parte, é o mundo, é a natureza. Agora, um idiota numa fronteira que não quer deixar você cruzar por causa que você precisa do papelzinho amarelo que não existe, que na verdade ele quer $100 pra depois o outro cara tal, aí você quer matar todo mundo, velho. E você põe você em perigo, seus cavalos em perigo. Eu fiquei quase 3 meses parado na Costa Rica, não deixaram entrar no Panamá, quase que acabou com a minha jornada. E aí você olha pro lado e os caras passando 50 quilos de cocaína ali, todo mundo, aí tudo bem, né? Então esse é o mais difícil. Isso que dá uma revolta. A burocracia revolta demais, velho. A corrupção que existe na América Latina é complicado. Uau, a gente não faz nem ideia, né, cara? Não faz nem ideia, a gente que nunca vivenciou. É uma piada, irmão. É uma piada, literal. Uau, é uma piada. E aí no Brasil, teoricamente, teria que ter sido mais tranquilo. E foi mais tranquilo? Não. Eu fiquei um mês parado em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. O MAPA, o Ministério da Agricultura, falou para mim chegar até esse lugar, que era o único lugar que era adequado para fazer a quarentena dos animais. Aí eu ia vir do Peru pro Acre, tive que cruzar os Andes para entrar na Bolívia, mais corrupção, mais problema. Cheguei em Porto Quijaro, só o pó da rabiola, quase morrendo. Cheguei em Corumbá, que na verdade você não chega em Corumbá, 15 quilômetros dessa cidade, a primeira cidade do Brasil, no Mato Grosso do Sul. Então você chega até a fronteira, o cara do MAPA olhou para mim e falou: cadê sua equipe? Eu falei: filho, minha equipe é 2 palominos e um alazão. Não tem equipe. Ah, porque o lugar aqui não tá adequado para fazer uma quarentena, você vai ter que ter lá o lugar inteiro, não tem água, você vai ter que carregar água 500 metros todo dia pros cavalos, tá tudo cheio de entulho, você vai ter que limpar tudo. Aí eu já queria matar todo mundo, né? Tive que fazer tudo isso, telar o lugar, limpar o entulho, matar os marimbondos, tinha marimbondo pra todo lado, levei umas 1000 picadas. Aí todo dia eu tinha que carregar água 500 metros, ficar um mês lá esperando os exames dos cavalos voltar pra ver se eles não tinham nenhum tipo de problema pra gente finalmente entrar no Brasil e terminar a nossa jornada. Caraca, meu chapéu. E eu fico pensando assim, né? É legal a gente escutar algumas experiências nesse sentido, porque a gente começa a não tratar mais aquilo que a gente tratava como problema, né? Você vê que a gente faz a tempestade em cima de um copo d'água, né, irmão? Porque, caramba, velho, imagina. E você chegou a conhecer pessoas que faziam a mesma coisa no caminho ou não?
Cara, de jornada a cavalo, não. São poucas pessoas, né, Ninguém irmão? quis te acompanhar? Cara, um dia, dois sim, mas pega o terceiro, quarto dia, irmão, é muito difícil. É só pros loucos. Ah, os caras chegou em algum momento que os caras te Tinha gente que acompanharam? andava um dia. Teve um dia no México, cara, que 1000 pessoas cavalgaram comigo. É o momento mais, assim, lindo do documentário. Eu tenho a oportunidade de assistir... Saiu muitos cinemas, né, no mundo inteiro, festival. A gente foi pra Índia, pra Espanha, Itália, Brasil. Onde é que acha? Onde é que as pessoas podem encontrar pra assistir? Cara, no Brasil, logo, logo vai sair um dos maiores streaming aí do Brasil. A gente vai anunciar logo, logo. Tá. Mas quem tá no Canadá e lá fora, no Amazon Prime. Cara, aí assistir com as pessoas, você vê essa cena, 1000 pessoas a cavalo, Irmão do cavalgando céu. comigo, é muito Que louco. compraram o seu sonho ali em algum momento. Exato. Isso que é legal, cara. As Ô- pessoas elas compram o seu sonho e te ajudam a conquistar esse Essa é a sonho. coisa mais forte que a gente tem, né, cara? É. Você acreditar em algo É. com todas as suas forças, né? Eu acho que o mundo conspira Com a sua alma, com o seu coração e com o seu tudo. Se você não acreditar, ninguém vai acreditar. Esse é o primeiro passo. Falo muito isso na minha palestra, cara. Se eu não tivesse acreditado lá atrás, mas não é acreditar mais ou menos. É literalmente né? tudo, velho. Eu almoçava no sonho, eu jantava no sonho, eu dormia com o sonho na cabeça, velho. É sangue nos olhos. É tipo, não sei como, eu não tenho cavalo, não tenho dinheiro, não tenho cela, não tenho ferradura, Vou fazer. mas eu vou do Canadá ao Brasil a cavalo. E quando você quer dessa maneira, o universo conspira. Uau. Irmão, e quando você pensa em tudo que você viveu, em tudo que você aprendeu, se eu te pedisse hoje, quantos anos você tem? 30 aí? 36. 36. Eu tenho 10 anos a menos. Pá. E apesar de ter vivido bastante coisa, hoje entendi que foram quase nada. Não, Né? Baseado nessa trajetória de Claro. quilometragem. Já mudei muito de casa, de lugar, em com busca certeza. desse sonho também. Não a cavalo, mas enfim. Claro. Que conselho você me daria, cara? Vivendo tudo que você vivenciou, assim, se você pudesse me dar um conselho, que conselho você escolheria pra me dar? Aproveite o caminho, a jornada, cara. Não é a chegada. Às vezes a gente se preocupa tanto em chegar lá com o pote de ouro no final do arco-íris e quando você chega se gera um vazio gigantesco. Porque você esqueceu que é isso, é aqui, ó. É eu e você trocando essa ideia, é esse sofá, é essa tarde em São Paulo, é isso. Uau. Sabe, eu acho que as coisas mais lindas estão nas coisas pequenas. E como eu falei no começo, o importante é a família, é você estar conectado com o seu Deus, seja ele quem for. É você ter tempo para passar com as pessoas que você ama, as amizades que você vai fazer. Sabe, eu acho que é isso. Então, é muito importante você ter um foco, você ter essa vontade que a gente está falando, porque senão eu não teria conquistado nada do que eu conquistei. Mas é literalmente o antigo clichê, que é a jornada, não é o destino. E muitas vezes a gente se esquece disso. Mas eu acho que nesse exemplo que você usou, eu acho que essa frase ela teve muito mais sentido, cara. É, Eu acho que foi muito prático, é. né? Porque a gente escuta os gurus da internet falar isso, mas em alguns momentos não fazem sentido, né? Você Não. fala, pô, como assim aproveitar a jornada, É. né? Mas isso literalmente foi aproveitar a jornada. Tanto que quando você chega, você entra em Exato, depressão, né? Exato, exatamente, velho. E- Foi um aprendizado muito grande pra mim, sabe? Que não era chegar em Barretos com 40 mil pessoas, fogo de artifício, estátua. Era estar com o José no meio da Guatemala, tomando uma cachaça que ninguém nunca tomou, escutando as histórias dele e vendo a cara dele com tantas linhas e o que isso conta, o que ele viveu. Então, isso foi um aprendizado muito grande que eu levo comigo sempre, pro resto da minha vida. Você tem contato com essas pessoas que você foi se alojando Muitas, assim? muitas. Muitas você foi. Graças às redes sociais é muito louco. Você vê as crianças crescendo, algumas pessoas falecendo, o tempo passando, né? E é muito legal você poder acompanhar, né? Pessoas que você viveu tão intensamente, né, cara? Porque você chega ali numa solidão, num sofrimento, acaba se tornando, como eu falei, uma família muito, muito rápida e muito forte. A conexão é muito forte. Então é muito legal você poder rever essas pessoas que eu tive a oportunidade de ver depois de anos. E o abraço, assim, de olhar e falar, cara, você sobreviveu, não acredito. Quando você saiu da minha casa, eu achei que você não ia, sabe? Eu achei que você ia morrer, você ia desistir. Você ficou esses 2 anos e meio quase sem ver sua família? Meu pai andou comigo 3 meses
meses no México. Eles vieram até mim. Meu pai andou 3 meses comigo no México. Pegou um cavalo também? Pegou um cavalo, andou, se tornou um cavaleiro de longa distância, também andou mais de 1000 milhas, que foi assim uma experiência única na minha vida, poder, sabe, estar com meu pai ali do lado de uma fogueira comendo uma lata de feijão, mano. Quem que tem essas experiências com seu velho, né? Sou muito grato em ter vivido isso com ele, compartilhado isso com ele. E minha mãe veio passar o nosso aniversário junto, o meu é 1º de novembro, dela é 6, quando eu tava na América Central também, que foi um presente muito grande. Minha mãe é uma força, como todas as mães brasileiras, né? Que faz tudo acontecer com muito pouco e me deu muita força aí pra poder continuar. Pô, que legal, irmão. E ao todo foi quanto tempo de viagem? 8 anos. Em viagem? Não, em viagem foram 6. 8 anos andando, 2 anos planejando. 25 mil quilômetros, 12 países. Cara, irmão, 8 anos viajando. Pra você ter uma perspectiva aí para as pessoas saber o que é que eu fiz. Mais de 5 mil pessoas chegaram ao topo do Everest. 12 pessoas caminharam na Lua. Só 3 malucos cruzaram as Américas a cavalo. Igual você tem mais 2. Eu sou o único brasileiro, a pessoa mais jovem do mundo. Uau! Mas não foi em épocas muito diferentes. Épocas muito diferentes. Entendi. No século XXI eu sou o único. Caraca, mano. E o que esse feito representa pra você? O que ele significa? Cara, legado, né? Eu acho que fama, seguidor, isso vai muito rápido. Agora o que eu fiz é histórico. Uau. Daqui 100, 200 anos eles vão falar. E você planeja fazer mais ou não? Você já acabou essa... Cara, eu quero agora, tá na hora de colher, né? Eu plantei muito, contar essa história. Muito. Você conhecia a minha história? Não. Como muitas pessoas, cara. E quando você fica sabendo, você pira. As pessoas, por 1 segundo ou 1 minuto, quer saber como, por quê, aonde e tal. Então agora tá a hora de contar essa história. É um outro desafio, né? É outro desafio, fazer isso, né? Fazer isso chegar no maior número de pessoas possíveis, inspirar as pessoas. Hoje é meu maior... a minha jornada hoje, eu vejo isso claramente, é inspirar as pessoas, é chacoalhar as pessoas, é mostrar para elas que, pô, o que a gente falou aqui hoje, se você tem um sonho, uma meta, um propósito e você está disposto a trabalhar como um cowboy, nada é impossível. Você consegue arrear seus cavalos e caminhar todo dia 30 quilômetros, você consegue cruzar continentes, não vai ser um passo, vão ser milhares. Então é isso que eu quero levar para as pessoas, para a juventude. Eu vejo muitas pessoas desconectadas de Deus, da natureza, sem propósito, sem saber o que fazer. Isso gera muita ansiedade, gera muito, eu acho que depressão, gera, né, uso de drogas, muitas pessoas perdidas. Então eu gosto muito de fazer palestra para jovens, para adultos também, né? E levar meu filme, meus livros para essas pessoas e falar, pô, vamos em cima, irmão, sangue no zóio, o que a gente vai fazer, né? Aproveitar essa oportunidade. Inclusive, falando desse livro, esse aqui, você falou que já escreveu mais livros, 3 livros. São 3. Esse aqui é o último? Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Canadá, Brasil. Cavaleiro 16 mil quilômetros. Aqui você conta a história. Aí começa lá no começo, desde o Felipe criança, o porquê do sonho, a história do suíço que viajou, que meu pai contava pra mim, até chegar na festa do Peão de Barretos, onde eu termino essa primeira jornada. E a gente consegue encontrar esse livro pra comprar aonde? Nas livrarias do Brasil e amazon.com.br, e aí tem o segundo também, que é a jornada do Canadá, de Barretos até Ushuaia, chama Cavaleiro das Américas, rumo ao fim do mundo. E agora, em Barretos, eu vou lançar o terceiro, Cavaleiro das Américas, a última cavalgada. Eu sempre falo pro pessoal que eu leio bastante, então com certeza vou ler e vou postar lá os meus comentários do livro que eu achei. Se você me permite. Na hora, velho. Tenho certeza que você vai amar. É um livro que traça muitos paralelos aí, eu acho, que com tudo que a gente falou aqui hoje. E eu vou pedir pro pessoal colocar também o link do livro aqui embaixo desse vídeo, pro pessoal ficar mais fácil de encontrar também. Valeu, obrigado, irmão. Irmão, eu acho que a gente teria N coisas pra gente falar aqui. Você já percebeu que você gosta de desafio, né, cara? Amo. Então eu vou te desafiar você vir mais vezes aqui. Bora. Pra gente falar, tem muita coisa pra gente falar. Com certeza. Eu acho que um assunto legal é a gente contar quais são os desafios de transformar tudo isso em grana. Com certeza. Em um negócio. Que foi um outro desafio pra mim. Que é, tipo... Eu criei um brand em cima disso e hoje eu vivo dessa história maluca, né, irmão? Que exatamente. Então acho que a gente vai ter muito assunto pra falar ainda.
Queria te agradecer já, primeiramente, em nome do Forjando, por você demandar o seu tempo para contribuir com esse propósito que a gente tem, com essa missão que a gente tem. Obrigado a você. Cara, fiquei encantado com sua história. Obrigado, irmão. Acho que você já deve estar acostumado a escutar isso. Não, né? Mas eu tenho certeza que vai conseguir levar uma percepção para as pessoas de como é possível a gente realizar aquilo que a gente tem dentro da gente, né? Com certeza. Porque muitas vezes a gente se anula para fazer o que o outro, o que a sociedade acha que é o certo. Exato. Então eu vivenciei isso por um tempo, de ter que ir para uma faculdade, porque alguém falou que era o certo de uma faculdade e nem era lá que eu queria estar. Com certeza. Né? Muita Então, pressão, né, cara? A gente vive de máscaras, né? Exatamente. E é o que a gente falou no começo disso. Vai passar muito rápido, irmão. Fala com alguém que viveu 90 anos. Eles vão falar pra você, passando um piscar de olhos. E tem gente que morre com 20. Então, se você não estiver vivendo por você, velho, tipo, você tá fazendo o que aqui, mano? Uau. Tipo, e eu sempre falo para as pessoas, na hora que você põe a cabeça no travesseiro, aí não tem mentira, quando tá tudo quieto. Tem uma conversa interna, se tá legal, perfeito. Se não você tá, dorme em paz. O que você vai mudar? Porque hoje em dia a gente é hiperconectado, né, velho? Não tem nem momento pra ter autoconhecimento, conversa interna. É WhatsApp, é problema, é boleto. Na hora que você vê, é Natal e é Natal de novo. Então tem essa conversa, sabe? Faça isso valer. A gente tá aqui, é uma oportunidade gigante. Acho que a gente tem que, quando você segue o seu instinto, escuta o seu instinto, Deus te leva pro caminho certo. Todo mundo tem um cavalo e uma cavalgada aí pra fazer, né, cara? Com certeza. Nem vou te chamar pra gente marcar uma junto, porque provavelmente o seu nível de cavalgada aí... nível hard. Você não vai querer andar uns 10 quilômetros que eu tô acostumado. Não, hoje em dia eu sou short rider, não é mais long rider. Eu gosto de 10 quilômetros, cerveja no final do dia. Igual eu quero ter uma geladeira no final do dia. Então, não, vamos fazer essa cavalgada, cara. Vai ser muito legal. Cara, conta vamos comigo. armar isso. Se você estiver disposto na hora. Caminhar esses poucos, a gente conta com a gente. Queria até agradecer aqui o Charles, a equipe, que fez essa ponte com você aí. Isso, incrível. Gabriel Mendes, valeu demais. Luísa, a Clarita que tá aqui também. Obrigado pela presença de vocês aqui. E o pessoal tem um presente pra você aqui. Vamos ver o que o nosso pessoal preparou aqui, ó. Caraca, Tá pronto aí ou não? Tá pronto. Então manda a bala, vamos ver se ficou bom. Tem que ser sincero aí, hein, velho. Você deve ter assistido um filme ou uma série medieval, né? Nesses filmes, nessas séries, tem uma cena que ficou muito famosa. Até hoje aparece um ferreiro, geralmente acima do peso, com um avental, sem camisa, e ele aparece com uma marreta batendo muito forte no metal, enfim, uma espada, certo? Caraca. O ferreiro exerce muita pressão sobre a gente. Para os cristãos, essa época é a época do deserto. Todas as vezes que a gente utiliza a ferramenta na função errada, a gente gasta muito mais tempo, muito mais energia, não produz um resultado eficiente e a gente destrói a ferramenta. Imagina que eu era suíço, sabe? Cruzando o deserto do México, nadando no rio com crocodilo, chegando nos Estados Unidos, monta alta, no petiço. Com 9 anos, minha vida mudou completamente. Aí eu vi que era possível, cara, e começou o seguinte problema, não tinha nada. Eu era um estudante quebradíssimo, trabalhava para pagar as contas, conseguia gastar uma bolsa. E aí começou o problema de, pô, como que eu vou viver esse sonho? Caraca. E aí, você curtiu ou não? Pô, os caras são rápidos, hein, mano? Pô, que jeito é isso, irmão? Já tá pronto. Já tá pronto o documentário, já tinha que ter levado... Qual que é o seu nome, irmão? Michael, tinha que ter levado você na jornada, velho. O documentário ficava pronto em 2014, velho. Já era já real chegava, time, né? Chegava no cinema, já tava pronto, já. Então, caraca, velho. Tirar o chapéu pra você, irmão. Ficou da hora, hein, mano. Foi muito bom, cara. É, então, não dava nem pra levar junto nas cavalgadas, que 10 km eles faziam 1 minuto. Caraca, tem que tá pagando bem o cara, espera, hein? Já vou roubar, mandar uma proposta pra ele depois disso, ó. Então. Falou, vamos sair desse lugar lá, vem comigo. Vai virar minha cria. Ó, agora aumentou o passe, hein, irmão? E a luva lá vai ser cara agora, né? Vamos lá, vamos mandar uma proposta ali pra ele. Não, parabéns, irmão. Caraca, você fica falando isso, o cara vai pedir aumento depois, porra. Pô, mas merece, irmão. Não. Vale. Ó, parabéns, irmão. Cara... Obrigado ao time de marketing aí, o Michael, o Renatinho aí também. Os caras são fera, hein, mano? Né? Eu até esqueci que ia te perguntar agora. A gente sempre finaliza com uma pergunta em comum aqui. É a única pergunta que a gente tem em comum em todos os episódios. Tá. Eu acho que é a pergunta que mais fala sobre as pessoas de fato. E é o seguinte. Vamos pensar, hipoteticamente, que hoje é o seu último dia de vida. Tá? E você ia ter que deixar uma mensagem para as pessoas que te escutam, para as pessoas que você ama. Só que o problema é que você só pode escolher uma mensagem pra deixar. Que mensagem você escolheria pra deixar, cara, no seu último dia de vida?
Nossa, é forte, hein? Eu acho que é o que eu falei um pouco antes, né, cara? Viva intensamente, que isso aqui vai passar muito rápido, e viva por você. Sinta no seu coração, nas suas veias, sabe? Eu acho que quando você faz o que você ama, quando você vive com propósito, adrenalina, é aquela sensação que é muito gratificante, que eu tenho certeza que você já sentiu, e muitas pessoas que chegaram lá conseguem sentir. E aí você acaba vivendo a sua vida buscando aquela sensação, né? Eu sempre falo que é como subir uma montanha. Você começa, tá tudo bem. No meio você já fala, nunca mais vou fazer isso, sofrimento do caralho e tal. E chega lá, você fala, pô, quase morri. Na hora que você chega no topo da montanha, que você vê aquela vista, irmão, você já começa a planejar a próxima. Uau. Porque assim pra mim isso que é viver. Então é viva. Uau. Acho que ficou muito claro com o que a gente falou hoje, com as coisas que você entregou aqui. Acho que dá pra entender exatamente o que você tá falando, cara. Que é você se sentir vivo. Exato. Que é você se sentir útil. Exato. Você sentir que a sua vida na Terra não tá sendo mais uma. Exato. Não tá sendo em vão. Exato. Que você tá deixando algo aqui. Isso que é legado pra mim, exatamente. Tá ligado? Tem culturas que acreditam que você morre 2 vezes. A primeira, quando você morre, vai pro outro plano, fisicamente. A segunda é a última vez que alguém fala o seu nome. Uau! É forte isso, né, velho? Uau! Então, o caixão não tem gaveta. Você não vai conseguir levar nada, só que você pode deixar muito. E as pessoas vão falar seu nome quando você faz o bem, velho. Pô, aquele cara me ensinou algo que mudou minha vida. Aquele cara me... O que você tá fazendo? Uau. Né? Pra melhorar a vida das pessoas. Forte isso, hein, que você falou, né, irmão? Caraca. Mas é a realidade, né, irmão? Uau. Bom, vou aproveitar que você tá aqui e vou te perguntar, como que um cowboy pediria para as pessoas se inscreverem no canal? Olhando para aquela câmera lá, pede para as pessoas se inscreverem no canal, curtir, dar o like, compartilhar. Como que um cowboy faria isso? Fala, meus filhos, você que é bruto, sistemático, diferenciado. Como é que é? Se inscreve? Se inscreva no canal. Se inscreva nesse canal aí, senão, filho, eu vou na sua casa aí e vou laçar sua mulher. E se você for mulher, eu vou laçar seu homem. Tchau, obrigado. É que nós não se inscreve, né? Nós, já é uma palavra mais difícil. Esse vai ser o padrão agora, usamos em todos os vídeos. Então, irmão, obrigado por Obrigado você estar você, aqui. irmão. Obrigado pela oportunidade. Conta comigo aqui. Você Conta também, com o irmão. Forjando. Você também. Tenho certeza que a gente tá indo pra mesma direção. Valeu. Tá bom? Então, eu acho que uma obra, quando as ferramentas elas se encontram no canteiro de obras, é para executar a mesma obra, mesmo tendo funções distintas. E nada por um acaso, irmão. Nada por acaso, eu acredito nisso também. Tá bom? Tamo junto. Então, obrigado. Ferreiros, para você que nos acompanhou aqui, muito obrigado. Quero agradecer, obviamente, o nosso parceiro, o BMW do Brasil, a Gran Brasil, que nos ajuda a levar essa mensagem para ainda mais pessoas e que acredita que as pessoas podem transformar o seu potencial em potência. Nós ficamos por aqui, nos vemos no próximo episódio e até mais.